Olá pessoal, me chamo Ademir e eu vou só relembrar vocês de como se constrói um gráfico de setores e também um gráfico de colunas, que é o que vocês vão precisar aqui para essa atividade. Lembrando que ambos deles devem ser confeccionados com materiais reciclados. Vocês vão achar em casa alguma coisa que sirva para simbolizar os gráficos, tá? Uma questão simples aqui só para a gente fazer ligeirinho. Uma escola realizou uma pesquisa com seus 400 alunos de ensino médio sobre a preferência por modalidades esportivas. Os dados foram distribuídos em uma tabela. Está aqui a tabela. 400 alunos no total, sempre na tabela a soma da segunda coluna embaixo deve ter o total. Na frequência relativa não é diferente, a gente vai somar aqui agora e no final a soma de todos os valores que a gente encontrar vai ter que fechar 100%, tá bem? Para facilitar nossa conta aqui, então. Quantos 160 representam em porcentagem dos 400 alunos? Essa é simples. Divide 160 por 400. Eu vou ter o valor em números decimais. Ok? Vezes 100, valor em porcentagem. Tá bem? Vou anotar aqui então, 40%. Próximo dado, vôlei. 120, quanto representariam dos 400? Dividido por 400, vezes 100. Valor percentual, 30%. Próximo esporte, basquete. 60 alunos, dividido pelos 400 do total, vezes 100, 15%. E também na lógica, né? 60 é a metade de 120, logo seria a metade da porcentagem que ele representa também. Próximo esporte, natação. 40 dividido pelos 400 alunos, vezes 100, valor percentual 10. E alguns alunos, 20 no total, escolheram outros esportes como preferido. 20 dividido por 400 vezes 100. Valor percentual 5. 40 mais 30, 70. 70 mais 15, 85. Mais 10, 95, 100%. Tá certo essa parte. Ok, gente, veja bem o que fizemos aqui. Lembrando que com materiais reciclados. Como eu trabalho em uma autopeça, tenho bastante embalagens de mercadorias lá disponíveis. O que eu usei aqui? Na verdade, só as partes coloridas para representar o gráfico de colunas aqui. Olha só, tem que ter um título, preferência por modalidades esportivas. No caso aqui, o futebol, a maior referência é o Grêmio, por isso eu usei o azul. Do lado aqui, vôlei em laranja, o basquete em amarelo, o vermelho representa a natação e outros esportes representam o marrom, o verso das embalagens. Mas não é simplesmente cortar uma barra que representa um tamanho que um é maior que o outro e eu vou poder usar. Nesse caso aqui, eu fiz uma relação de proporção com as medidas. Eu demarquei 1 centímetro de distância para cada medida que eu proporcionei ali. E no meu caso aqui, nesse exemplo que eu exemplifiquei com gráfico, cada centímetro representaria 15 alunos. Por isso, eu tive que calcular qual o tamanho exato de todas as minhas colunas. Eu fiz como padrão a largura deles 30 milímetros, então todos eles são iguais para ficar visualmente mais bonito. E o gráfico de colunas já ficou pronto assim. Bom, se com o gráfico de colunas, basicamente foi eu encontrar uma relação entre centímetros e quantidades de alunos que representa cada centímetro, aqui com o gráfico de setores é um pouco diferente. A relação não vai ser com centímetros, não. A relação vai ser com o nosso tão conhecido círculo trigonométrico. No caso, os 360 graus. Vou precisar de ajuda de um transferidor que eu tenho em casa. E basicamente,
Se lá no gráfico de colunas, cada centímetro eu chamei de 15 alunos, aqui eu vou representar em graus, quanto vai representar graus. E para ficar um pouco mais fácil para vocês e para mim aqui, eu já vou usar direto os dados de porcentagem, que vai ficar bem mais simples. Veja bem, como vocês têm no exemplo aí que 360 graus vai representar os nossos 100% desse caso, eu vou chegar à proporção de que x graus vai ser igual a 1%. E olha como vai ficar fácil essa conta. Faço a regra de 3 simples. Eu tenho 360 multiplicado por 1%, 360, vai ser igual a 100x. E agora? Agora, para ficar fácil, o 100 que está aqui multiplicando x vem para cá dividindo. Olha só, 360 dividido por 100 é igual a x. De cara eu já posso simplificar um pouco. 36 dividido por 10, quanto é? X igual a 3,6. 3,6 o quê? Como está na coluna da porcentagem, 3,6%. Logo, olha que fácil. 1% é igual a 3,6 graus. E aí vai ficar fácil todas as minhas contas. Deixa eu virar a folha aqui. Olha só. 40%, que é o que representa os alunos do futebol. Temos os 40% vezes 3,6 graus para cada porcento. Multiplicação direta. O futebol vai representar 144 graus, desculpa. O vôlei, 30% vezes 3,6 graus para cada porcentagem. O vôlei vai representar 108 graus. Basquete, 15% vezes 3,6, 54 graus. Natação, 10% vezes 3,6 graus, 36 graus. E outros, que são 5% vezes 3,6 graus, 18 graus. Até essa parte ficou fácil, entenderam? Agora, bora para fazer o gráfico. Bora para a construção do gráfico, então. Tem aqui um outro conhecido de vocês, que se chama compasso. O que eu vou precisar? Bolar o título do meu gráfico. No caso aqui eu vou usar o fundo branco de um papel. E o que eu vou fazer, então? Primeiro passo. Círculo trigonométrico. Com o compasso é fácil de achar o centro. Ok? Temos aqui a totalidade de 360 graus. E como eu já somei aqui antes, eu sei quantos graus cada esporte vai representar dentro do círculo. O primeiro passo que eu tenho para fazer, então, vocês bem sabem, mas eu vou ajudar. Tracejar o início, como se fosse um raio, do centro até a extremidade. E agora, a minha primeira modalidade esportiva, futebol. Futebol representa 144 graus. Como é que eu vou posicionar o meu transferidor? Vocês devem saber, mas eu vou fazer de conta que não, tá bem? Estão vendo que aqui no centro tem um risco representando exatamente o centro? Que é o encontro dele para cima, temos 90 graus? Pois é. Aqui desse outro lado aqui temos o 0 graus. O que a gente vai fazer? Posicionar o transferidor com aquela setinha exatamente no centro da minha circunferência e fazer com que o 0 graus coincida exatamente com a linha que eu acabei de fazer como início. E agora, como representam 144 graus, eu vou analisando desse lado para aquele lado. Olha só, aqui tem o 140, aqui tem o 150. 144 fica mais ou menos no meio. Faço um pontinho só para sinalizar. Tiro meu transferidor, uso uma régua e agora tracejo do centro até a extremidade da circunferência, passando por aquele ponto onde é que representaria aquele grau. Olha só, cheguei à extremidade
E essa é a fatia da pizza que representariam os alunos que preferem futebol a outros esportes. Agora, vôlei. Vôlei temos, olha aqui em graus, 108 graus. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa, mas não mais como ponto de partida aqui. Agora eu vou usar como ponto de partida o centro e a linha que eu acabei de formar. Então, vamos lá. 0 graus aqui, vamos até 108. Aqui temos 90, 100, 110. 108 está mais para cá. Marquei de novo para facilitar. Lembrando que o centro tem que ficar no centro da circunferência. Tiro meu transferidor. Tracejo uma linha do centro até a extremidade, como se fosse outro raio. E agora temos 3 fatias de pizza. Uma aqui representa o futebol, outra aqui representa o vôlei, e essa aqui, que representa? Representa tudo que ainda não riscamos, não marcamos. Ó, vamos lá, vamos marcar lá. Basquete. Basquete representa 54 graus. Centraliza o transferidor com a linha central. O que eu faço aqui? Venho do 0 até os 54 graus. Tenho 50, 60, no meio praticamente é o 54. Tiro fora mais uma linha que vem do centro até a extremidade que cruza por aquele ponto. Agora temos futebol, vôlei e também o basquete. O que falta ainda? Natação e outros. Natação quanto representa? Natação representa em porcentagem 10, mas em graus 36. Bora lá para o transferidor. O centro, aqui, opa, esse lado. O centro ali, como ponto de referência é essa linha. Daqui em diante, eu preciso de mais 36 graus. Então, 0, 10, 20, 30. Entre 30 e o 40, 36 graus, aqui. Mais uma vez aquela linha que vem do centro até a extremidade e passa pelo ponto. E como último dado que ainda falta são os alunos que preferem outros esportes, além desses que foram citados, essa fatia que sobrou aqui, quando encostou na do futebol, tem que representar 18 graus. Se tudo que eu marquei está certo, tem que fechar também. Centro do transferidor no centro da circunferência. Ponto de partida na última linha que eu fiz. Vejam só, está centralizado e não chegou no 20. Então, logo, representa 18 graus. Acertamos. No caso aqui, 18 graus não. Aqui eu já posso colocar... na verdade, eu nem preciso. O gráfico já serve para simplificar e a gente poder analisar e perceber que uma fatia representa boa parte da outra. Então, veja como diferentes gráficos podem ter diferentes percepções e ambas servirem para facilitar a nossa visualização, nosso entendimento. Mas aqui no caso, eu não fiz, mas vocês vão fazerem. Vão usar os mesmos materiais reciclados que talvez usaram na outra, ou alguns diferentes, para simbolizar setores com cores diferentes e um gráfico de uma forma visualmente bonita, tá bem? Então, fica essa para vocês aí. Bom trabalho, devolvam no prazo porque vai valer nota, tá bem? Tchau, tchau.